Lauro Henrique Alves Pinto, uma família antiga, e aos 5 anos comecei a aprender música com uma pessoa chamada Heitor Villa-Lobos, que era casado com a sobrinha do meu avô, e papai, na guerra, nós fomos morar na casa do meu avô, então ele me conheceu lá e achou que eu tinha dom para aquilo, eu era o neto mais velho dele, e do meu avô, né? E aí eu comecei a estudar piano, e a música me acompanha a vida inteira. Com relação ao colecionismo, papai dizia que há 2 tipos de colecionadores assim, bem definidos. Existe aquele que compra, que adquire, que, em suma, que procura se entesourar com o material disponível, colecionável, porque aquilo é um negócio. Então essas pessoas eles têm isso como não apenas como um hobby, mas também como uma forma de ganhar dinheiro. E o nosso caso nunca foi esse. Então o que é que o papai fazia? Ele me ensinou a fazer a trabalhar com a coleção, com as coleções, né? Mas tendo uma peça de cada uma ou 2, entendeu? Poucas peças, aquilo para que aquilo fosse realmente um trabalho cultural. E como eu sou a vida inteira ligado à cultura, né, eu me interessei muito por isso e fiquei com todas as coleções dele, e com isso eu já fui adicionando muita coisa. E isso realmente para mim é uma espécie de terapia também, né? De olhar cada coisa, de ver, analisar, entendeu? Estudar um pouco da história ligada a essas peças colecionáveis, né? As moedas mais antigas, moedas mesmo, elas tinham um padrão. Normalmente o valor era escrito em algarismos romanos, como essa aqui. Essa aqui é uma moeda de 80 réis, de 1821. 1821, olha só quanto tempo faz isso. E no anverso eles colocavam sempre o escudo de Portugal. As moedas, elas variavam de tamanho e também de valor. E elas eram impressas em alguns materiais de prata. A moeda de prata gerou um nome mesmo da moeda, que me dá uma coisa de 10 pratas, 20 pratas, entendeu? Porque a moeda era de prata. Então as moedas mais valiosas geralmente eram de prata. Quando veio a República, as moedas passaram a ficar mais simples. Então você tinha moedas de outros materiais, até mesmo de alumínio. Nós tivemos aqui muitas moedas de alumínio. Com relação à coleção, você percebe que as moedas mais antigas, elas escurecem, né? Elas não ficam bonitinhas como as outras. E para o colecionador, há uma coisa importante: você não mexe na moeda, ela tem que estar no estado que estiver. Isso é uma característica do colecionista, né? É manter o objeto no estado em que ele é encontrado. Então, as moedas mais antigas são bem escuras. Você pode olhar, por exemplo, essas 2 aqui, você percebe claramente que essa daqui é de 1820, mais ou menos, e essa daqui já é do final do século XIX, 1880, por aí. Entendeu? Isso é uma característica da moeda, você percebe isso. E a outra coisa é a introdução de outros materiais. Já se fez, então, além da moeda de prata, a moeda de cobre e até mesmo a moeda de alumínio, que são aquelas bem
de pequeno valor. Aqui, as moedas as mais antigas, por incrível que pareça, elas são basicamente idênticas às moedas mais novas. A forma de você cunhar a moeda era praticamente igual. A data era escrita em números, em algarismos romanos. E depois isso mudou. Mas eu tenho duas moedas aqui, raríssimas, que são ainda do tempo de D. João V. A numismática ajuda muito a entender a história, porque você se coloca no lugar onde aquelas coisas aconteceram. E aí, tudo que está atrás daquilo vem junto, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma coleção de notas. A moeda impressa, ela só foi iniciada no início do século XX. Para você ver como é que as coisas se passam nesse ambiente. Quando eu olho essa nota aqui, eu vejo, por exemplo, só para citar um caso, aqui você tem a mesma nota, você pode ver que ela é a mesma nota, só que a efígie que há nela é Juscelino Kubitschek. Você tem uma nota de 100 e a outra de 100 mil. Então, no curto intervalo de 5 anos, que era o tempo de permanência de um presidente da República, essa nota desvaloriza a esse nível. Entendeu? Então, isto conta uma história, ou exige do colecionador, que vai encontrar uma justificativa para isso. Né? Por que as coisas são assim? Como é que você chega hoje, por exemplo, a uma nota de 500 mil, qualquer coisa, não importa o que tem, se é cruzeiros, cruzados ou reais. Imagina hoje se tivesse 500 mil reais na mão, o que é que você fazia? Comprava uma belíssima casa com 2 carros novos, né, que o dinheiro ia dar. E, no entanto, poucos meses antes, a nota era de 100 mil. Olha aqui, 500 mil, era de 50 mil, era de 50, era de 50, era de 100, era de 100 mil. Oh, meu Deus do céu! E aí? Como é que você explica essas coisas? Entendeu? Então, a história não é... A gente não está falando aqui de política, de nada disso, né? A política é apenas a forma de você conseguir chegar a essa bagunça aqui. Quando se começou a imprimir o papel, moeda, então ela ganhou, no início, o mesmo nome que havia antes, que era o real. Então, o real no plural, réis. Então, as primeiras moedas do século XX eram réis. 20 réis, 200 réis, 300 réis, 100 réis, 50 réis. O bonde custava 100 réis. Havia o ponto 100 réis. Então, quando mudava a estação do bonde, passava para a segunda estação, era mais 100 réis. Isso durou bastante tempo. Aí a inflação começou a comer isso aqui, eles mudaram, de repente, para o cruzeiro. E passaram a imprimir a moeda em papel também. Então você tinha a moeda de pequeno valor em metal, que era muito caro,
para aquele tipo de produto que eles estavam fazendo, então eles passaram a imprimir. Né? Essa aqui, por exemplo, é de 20 cruzeiros. Então, o dinheiro conta uma história através dos personagens que vêm impressos nas notas. Você vê, por exemplo, as mais antigas, por exemplo, essa aqui é a nota de 2 cruzeiros. É uma nota bem antiga, no início do século XX, né? Mais de 100 anos. Essa moeda tem a efígie do Duque de Caxias. Então, os principais elementos que eram levados às moedas, né, eram justamente aquelas personalidades mais famosas. Então você começa a ter escritores, médicos, pessoas também de grande expressão nacional. O gibi de ouro, os clássicos, aqui tem esse aqui é o Buffalo Bill e esse é o Ferdinando. Agora, isso aqui era o gibi mesmo, né? Era o gibi mesmo. Acontece que, além desse, olha o Cavaleiro Negro e o Nick Holmes. Tudo primeiro, número 1.